O que me levou a adotar? A princípio foi a infertilidade que me levou a adotar. Mas o que me levou a adotar foi a vontade de ser mãe, foi a maternidade, de constituir uma família. E quando você adota, você parte para uma experiência nova, praticamente um desconhecido. E hoje eu vejo que é como se fosse realmente uma maternidade, né, a adoção. E foi uma experiência maravilhosa, foi uma experiência que me realizou a maternidade. Aí você vê que a maternidade é você ser mãe, não é você gerar, só gerar. Além da gestação, você tem que ser mãe, e a mãe é o dia a dia, aquela convivência, aquela conquista com o filho. E o que me levou, praticamente, foi uma busca de saber como que as outras mães também partiam para isso, como que elas, as mães adotivas, né, que das biológicas eu tinha informação, mas da adotiva ainda não tinha. E isso fez com que eu chegasse ao quintal. E eu cheguei ao quintal de uma maneira muito legal, muito... uma coincidência, que eu acredito que não seja coincidência, porque numa cidade do interior, num final de ano, eu conhecia a Bárbara com a camisa adoção e eu fui perguntar o que era aquilo, numa cidade distante de Niterói. E ela me disse que eram pessoas que estavam adotando, que era um grupo que se reunia para falar de adoção. E eu perguntei de onde era esse grupo, e era de Niterói. Para espanto, eu também moro em Niterói. Ela me disse o nome do bairro, era o mesmo que eu morava e eu não sabia, estava tão perto ali. Aí, quando eu entrei no grupo, eu vi como é bom compartilhar as emoções, as preocupações, as questões que surgem numa adoção. E você vê que a adoção é muito maior do que a sua própria casa, ela vai além, ela transporta, ela é maior, é um movimento muito grande. E ali no quintal eu pude, através das palestras que nós temos, das iniciativas, a gente compartilhar todos esses sentimentos, todas essas emoções, fazendo que aumente mais, chamando os pais para a conscientização de uma adoção. Isso para mim foi assim, de grande importância no momento que eu estou passando, no momento atual, de compartilhar esses sentimentos e essas emoções. A semente da adoção veio germinar no meu coração através de uma palestra que o meu primo Sávio Bittencourt fez em Nova Friburgo. E ele falando da experiência dele de pai adotivo, aquilo me sensibilizou muito. E aquilo ficou guardado no meu coração. E devido ao meu trabalho também, eu comecei a perceber a importância de a gente estar pensando em dar uma família para crianças que precisam de uma família. Daí surgiu a minha vontade de adotar a Jéssica, com 11 anos. E essa adoção foi de uma forma assim, inesperada, porque ela morava num abrigo e pelo meu trabalho eu vim a conhecê-lo e me sensibilizei muito com a realidade dela, tendo em vista que ela tinha 3 irmãos que poderiam estar disponíveis para adoção e ela, por conta da sua idade, ficava um pouco mais difícil a adoção dela. Por isso nós conversamos, eu, o Jander e os meus outros 2 filhos, e começamos a pensar na possibilidade de tê-la como filha. Começamos a levá-la para casa aos finais de semana, para ver a adaptação dela, como seria, se ela ficaria bem com a gente, né? Porque a gente percebe que a adoção, somente a adoção tardia de crianças maiores, tem que haver uma adoção dupla, né? Via de mão dupla. Você tem que adotar a criança e a criança tem que te adotar também. E é uma situação um pouco mais complexa, porque a criança traz uma história. Mas mesmo assim a gente tem percebido que isso tem sido de uma forma muito gostosa, a adaptação dela. Tem os entraves de qualquer relação de pai e filho, de mãe e filho, mas é muito importante que a gente possa se sensibilizar para a situação de crianças maiores que estão nos abrigos, precisando de uma família, carentes de ter esse contato familiar. E muitas vezes a gente se nega a buscar esse tipo de adoção de crianças maiores, por preconceito, por medo de que a criança não se vincule a você enquanto pai e mãe. Mas a gente tem que se abrir para isso, porque é uma adoção viável, sim. É uma adoção que dá certo, sim. E mais uma vez eu volto a falar, é uma relação de pai e filho, mãe e filho, que vai haver as questões que com amor,
com afeto, com carinho, com perseverança, a gente consegue alcançar os nossos objetivos. E para a gente está sendo muito bom, né, a chegada da Jéssica na nossa casa. Ela está com a gente há 2 anos. Os nossos filhos puderam também adotá-la enquanto irmã. São crianças, eu tenho um filho de 11 e uma filha de 9. E o quanto foi bom para eles ter mais uma criança dentro de casa. Então, eu faço um apelo para que as pessoas se sensibilizem para as crianças maiores que estão nos abrigos, precisando de uma família. Que a gente possa abrir o leque para isso, não ficar só na questão de buscar só bebês, mas que a gente possa se abrir. Eu sempre falo isso e vou falar hoje novamente, que criança grande sabe falar papai e mamãe. Ou seja, criança grande sabe se vincular a você enquanto pai e mãe. E com amor a gente consegue superar tudo. Essa experiência de adotar nasceu com a Fabiana. Como ela falou, ela tinha o trabalho dela que a fez conhecer a Jéssica, e foi conversado em casa com as crianças, com o Lucas e a Leila, e a gente resolveu levar a Jéssica para casa e adotá-la. A experiência hoje é uma experiência, está sendo maravilhoso, né, porque a gente ama, né, a pessoa com o dia a dia, com a convivência, com seus defeitos, seus limites, com seu carinho, com as brigas. Então a gente aprende a aceitar a pessoa do jeito que ela é. Nós temos certeza que a Jéssica também vê na gente defeitos, qualidades, e ela nos aceita, né, desta forma. Nós amamos muito a Jéssica, como amamos o Lucas, a Leila, de igual forma. Não temos preconceitos e queremos colocar para as pessoas que a adoção tardia não é nenhum mistério. A adoção tardia é uma adoção normal, comum, uma adoção que, como a Fabiana falou, com amor a gente consegue todos os objetivos. A gente considera o papel do Quintal da Casa de Ana super importante, tanto para a gente, quanto pais adotivos, quanto para a sociedade, de uma maneira geral, porque vem trabalhar os mitos, vem trabalhar os preconceitos que permeiam esse tema da adoção, vem estampar a adoção no nosso peito, para que a gente possa falar para a nossa sociedade que a adoção é válida, que a adoção é uma outra forma de filiação e que não deve ser escondida. Então a gente considera o papel do Quintal da Casa de Ana um papel super importante, um papel político, um papel social que vem restabelecer laços, né, na nossa sociedade, para que a gente possa caminhar em prol do direito à convivência familiar de crianças que encontram-se sem esse apoio da família. E nós queremos agradecer também ao Quintal da Casa de Ana e também a Deus, porque tudo isso que nós somos e temos hoje é graças ao apoio do Quintal da Casa de Ana. E nós queremos agradecer também a Deus pela vinda da Jéssica, a integração da Jéssica à nossa família. Nós te amamos muito, minha filha. Eu sempre pensei em adotar. E quando eu me casei, eu fiz duas fertilizações in vitro que restaram frutíferas. Depois disso, eu procurei o Juizado da Infância e Adolescência aqui de Niterói, procurando saber quais as documentações que seriam necessárias para poder mover um processo de adoção e me habilitar para adotar uma criança. Lá no Juizado da Infância, me indicaram o Quintal da Casa de Ana. Após toda a documentação necessária, eles me indicaram o Quintal da Casa de Ana, que poderia me ajudar com as dúvidas que eu acaso tiver. Quando eu cheguei ao Quintal da Casa de Ana, eu não sabia exatamente o que esperar, tá? Foi uma surpresa, porque é uma reunião muito legal, as pessoas participam, a gente sai daqui mais leve, a gente vê que existem milhões de pessoas que estão na mesma situação que a gente, passando pelos mesmos problemas. A gente aqui troca experiências, tá? Vê que nada que está acontecendo com a gente é tão exclusivo assim. Tá? E passam também muita coisa boa pra gente, passam